Nesta aula nós vamos ver um pouquinho de cada princípio básico de programação que você precisa saber para iniciar a sua programação no CubeSat ou CornSat, ou qualquer outro dispositivo que você queira utilizar aqui, desses que estão disponíveis para fazer a programação em bloco. Então nós temos aqui esse menu chamado Logic, e nós temos o que nós chamamos de estruturas de repetição. Então eu tenho aqui if e do, que quer dizer o quê? Se eu vou colocar uma condição aqui na frente, se essa condição for verdadeira, eu vou ter uma execução de uma segunda instrução. Por exemplo, se 1 mais 1 for igual a 2, se essa condição for verdadeira, do exiba o resultado, 2 na tela. Aqui você vai poder usar o sinal de igual, né? Você pode ver aqui que tem igual, diferente, menor, menor igual, maior, maior igual, para você fazer as suas combinações. Lembrando que, para você que não tem muita familiaridade com programação utiliza muitas operações matemáticas. Claro que ninguém vai começar a fazer, né, programas que são muito complexos, mas aos poucos você vai, conforme você vai crescendo em conhecimento, a sua necessidade de deixar esses programas mais complexos vai aumentando também. A complexidade do programa está relacionada ao tamanho do problema que ele está sendo analisado e que ele vai resolver. Então, problemas simples, programas simples. Problemas difíceis, programas mais complexos, mais difíceis. Aqui eu tenho outra condicional, que é a condicional e. Então, se uma coisa e outra, né, daí eu posso combinar esses bloquinhos aqui. Tenho a negativa, tenho o verdadeiro ou falso, tenho o nulo, tá? Nulo é diferente de zero em programação. E aqui eu tenho os blocos de teste. Se verdadeiro, faça tal coisa, se falso, faça outra coisa. Tem os loops. A estrutura de repetição loop, ela funciona da seguinte forma. Enquanto eu tiver um número aqui dentro, ele vai estar repetindo essa operação que eu deixar configurado aqui dentro. Então, se eu quero que isso daqui exiba 10 vezes o número 2 na tela, eu vou escrever o número 2 aqui, e enquanto ele for verdadeiro, isso daqui vai fazer 10 vezes o número 2 na tela. Aqui eu só vou repetir enquanto uma certa condição for válida. Eu posso, a cada vez que eu repetir aqui, eu posso ter um contador, que ele vai me dizer, ó, eu quero que faça isso daqui até 10 vezes. Eu coloco uma variável, e aí ele vai repetir, cada vez que ele passar, ele vai aumentar nessa variável aqui. Aí eu tenho também aqui um para, né? For each item. Então, para cada item da lista, faça tal coisa. E aqui eu tenho um break, que é a forma de eu parar esse loop. Tá? De uma forma, vamos dizer assim, até forçada. Eu forçar que esse loop termine. O que é mais comum para quem inicia em programação é você criar loops infinitos, onde seu programa nunca para. Então, nesses casos, se você não sabe como parar ele, você coloca um break e ele vai parar. Aqui eu tenho as operações matemáticas, mais propriamente conhecidas. Tenho raiz quadrada, tenho π, arredondamento, soma, e aqui mais algumas. Aqui eu tenho a parte que é de texto, né? Se eu quero escrever alguma coisa no meio do meu programa, provavelmente você vai escrever uma mensagem de retorno,
uma informação na tela pedindo para que o usuário digite alguma coisa ou que ele aguarde alguma coisa. E aqui você tem tudo que você precisa para texto. Aqui são as ferramentas para a lista. E aqui é o bloco das variáveis, né? Lembrando você que em programação, variável, né? Imagine de uma forma bem assim didática, uma caixinha onde você guarda um determinado dado. Então você tem uma caixinha lá, nela você colocou o número 1, você criou a variável A. Você vai criar uma variável B e vai colocar essa caixinha e vai colocar o número 1 dentro. Depois você pode ir lá, usar o bloco lógico e somar a caixinha A com a caixinha B. E aí você cria uma terceira caixinha e coloca ela como resultado. Tá? Então aqui são as variáveis, aqui são as funções. Faça alguma coisa, e aí você vai criar uma sequência aqui. Se for isso, retorne aquilo. Aqui nós temos algumas coisas específicas do recurso de Python. Lembrando que aqui não é Python puro, é MicroPython. Temos aqui as ferramentas para tempo, contagem de tempo. Aqui eu tenho para CPU. Aqui são os pinos da placa. Cada pino aqui eu posso usar ele e configurar questões de mensagem, display lógico. Sensores. Aqui são os sensores que você vai estar utilizando. Atuadores e saídas. As bibliotecas aqui, ó, caso elas não funcionem, se você tentar instalar, tem um lugar lá no GitHub para você estar dando uma olhada. Comunicação. Aí eu tenho os blocos para essas comunicações aqui. Arquivos. As operações que eu posso fazer com o arquivo. Rede. Aqui desde a configuração do Wi-Fi até a configuração para você estar fazendo o payload, autenticação em e-mail, controle, PID, simulador e MicroPython. Eu tenho aqui algumas ferramentas também. Então isso daqui é o nosso conjunto de ferramentas para trabalhar com BIP.